Em 2050, o mundo estará drasticamente diferente devido a grandes avanços tecnológicos. A primeira inteligência artificial geral do mundo está prestes a se tornar realidade. Até 2050, grandes empresas de tecnologia já lançaram projetos oficiais para desenvolver a primeira inteligência artificial geral do mundo. Bilhões de dólares são investidos nesses projetos, com grandes equipes dedicadas em tempo integral ao esforço. Esses projetos altamente complexos devem levar de 10 a 20 anos para serem concluídos. Cientistas e engenheiros estão descobrindo como modelar fatores como criatividade intencional, pensamento estratégico, emoções, raciocínio casual, senso comum, pensamento contrafactual e consciência. O caso de uso imediato é ter uma inteligência artificial autoconsciente que as instituições possam consultar para resolver problemas antes considerados impossíveis. Outro caso de uso envolve a transferência desta inteligência artificial para robôs humanoides avançados, que podem lidar com diversas situações no mundo real. Uma pequena porcentagem do mundo se opõe a isso, e há uma reação constante na internet, mas isso era de se esperar. Prevê-se que este desenvolvimento leve a tecnologias que são indistinguíveis da magia nas próximas décadas, especialmente quando combinadas com o poder computacional exponencialmente crescente de computadores clássicos e quânticos. Contudo, isso possibilita o desenvolvimento de uma inteligência artificial superinteligente até o fim do século. Não há limite viável para o quão inteligente essa inteligência artificial pode se tornar. Essa inteligência artificial poderia superar a inteligência de todos os humanos que já existiram na Terra. Em pouco tempo, ela poderia se tornar trilhões de vezes mais inteligente. 2. Robôs humanoides estão emergindo. Em 2050, eles têm a habilidade de navegar ambientes reais e manipular uma variedade crescente de objetos 3D. Diferente dos robôs anteriores com movimentos fixos, essa nova geração possui maior destreza e flexibilidade. Eles podem se adaptar a novas situações e resolver problemas dinâmicos. Eles podem aprender com suas experiências e compartilhar conhecimento entre si devido à internet sem fio milhares de vezes mais rápida que o 6G e ao crescimento exponencial dos dados coletados por seus sensores. Esses robôs podem identificar objetos, situações e as ações necessárias em seguida, quase em tempo real, permitindo uma resposta mais humana. Apesar de alguns obstáculos tecnológicos e científicos remanescentes, isso se aproxima do que muitos considerariam como inteligência artificial geral. Os robôs mais avançados estão limitados a instituições governamentais, corporativas, de pesquisa e residências dos ricos e famosos. Além das habilidades cognitivas, esses robôs mais avançados têm aparências extremamente realistas, expressões faciais e linguagem corporal. Graças ao feedback emocional dos usuários e técnicas como captura de movimento e redes adversárias generativas, esses robôs quase parecem e agem como pessoas reais. Conforme mais dados são fornecidos a esses robôs, sua linguagem corporal e movimentos se aperfeiçoam a cada geração. Ossos impressos em 3D, novos materiais para a pele, músculos flexíveis, olhos e dentes tornam os robôs humanoides mais parecidos com humanos. Além disso, modelos menos avançados agora são relativamente comuns na sociedade. Eles são populares entre as pessoas de renda média alta e têm um custo semelhante ao de um segundo carro ou uma compra importante similar. Suas funções incluem tarefas domésticas como limpeza, cozinha e arrumação, além de cuidar de crianças e membros idosos da família. 3. Cidades inteligentes estão surgindo em algumas regiões. Em 2050, uma pequena porcentagem de cidades se tornaram inteligentes. Cidades inteligentes conectam veículos na estrada a uma rede central que rastreia suas localizações em tempo real. Esses tipos de redes recebem terabytes de informações de um grande número de fontes, como sensores de estrada, semáforos e assim por diante. Essas fontes fornecem informações como o número de carros nas estradas, bloqueios de estrada, padrões climáticos, o estado dos serviços de emergência e mais. Veículos autônomos nas estradas se comunicam e coordenam constantemente para otimizar o tráfego nessas cidades. Devido a essa troca coordenada de informações, os congestionamentos diminuíram significativamente nas grandes cidades. Veículos autônomos trafegam a apenas 20 centímetros de distância um do outro, economizando espaço nas vias. Graças a essa coordenação, os veículos autônomos fazem curvas em cruzamentos quase à velocidade máxima, com baixo risco de acidentes. Para donos de veículos autônomos, estacionar manualmente é obsoleto. Veículos autônomos podem ser programados para deixar os donos em algum lugar e depois procurar as vagas mais baratas disponíveis na cidade. No horário marcado, os veículos voltam e buscam seus donos. Veículos autônomos também podem ser controlados remotamente usando dispositivos de realidade virtual.
Isso ajuda em situações únicas que a inteligência artificial não consegue lidar sozinha, como desastres naturais repentinos. O compartilhamento de veículos autônomos se tornou uma indústria em expansão, perturbando empresas como Uber e Lyft. 4. Em 2050, as interfaces cérebro-computador melhoraram exponencialmente em relação às versões de 2030, sendo amplamente utilizadas no dia a dia. Bandanas e pulseiras com sensores não invasivos são as preferidas para interfaces cérebro-computador de uso convencional. Essas interfaces são acessórios padrão para headsets de realidade virtual, incluindo capacetes realidade virtual de alto preço, que oferecem experiências realidade virtual imersivas. Algumas interfaces cérebro-computador são implantáveis para fins médicos e militares. As interfaces cérebro-computador agora permitem troca bidirecional de dados. As interfaces neurais avançadas enviam ondas ao cérebro, transmitindo sensações visuais, auditivas e outras ao usuário. As imagens e experiências criadas por esses aparelhos são quase indistinguíveis da realidade e únicas para cada usuário, pois dependem da estrutura cerebral. Em entretenimento, interfaces cérebro-computador permitem controlar objetos e videogames em ambientes virtuais com boa precisão. Essa característica é especialmente relevante no último jogo de Star Wars, onde você joga com Jedis e Siths usando habilidades da força, e no último jogo de Matrix, onde você é o escolhido. Além disso, esses dispositivos permitem que as pessoas em jogos e experiências de realidade virtual se comuniquem entre si usando pensamentos relativamente simples. Porém, serão necessárias mais algumas décadas para aprimorar essa característica. Número 5. Aperfeiçoamento de olhos biônicos. Em 2050, retinas artificiais e próteses visuais podem igualar a qualidade visual de um olho humano. Eles possuem matrizes de eletrodos com centenas de megapixels coloridos e recursos sem fio. Isso é um grande avanço em relação aos dispositivos de décadas passadas que forneciam visões em preto e branco e muito pixeladas do mundo. Certas versões desses implantes não só curam a cegueira para muitos, como também oferecem melhorias adicionais. As melhorias incluem câmeras embutidas, Wi-Fi, realidade aumentada, visão noturna e térmica, zoom, entre outras. Quando alguém está usando esses dispositivos, é possível se comunicar sem fio com eles usando texto sobreposto em sua visão. Esses dispositivos aprimorados são comuns entre organizações de espionagem, militares e cidadãos de alto perfil. Porém, estão se tornando acessíveis também para o público mainstream. Adultos saudáveis agora estão tentados a aproveitar as melhorias oferecidas pela visão computadorizada. As principais desvantagens são as preocupações com privacidade e segurança. Fontes governamentais e corporativas sugerem que esses dispositivos poderiam expor muitos escândalos governamentais e corporativos. 6. Em 2050, 2 elevadores espaciais foram construídos, sendo os maiores projetos de engenharia já realizados. A China e a Abiash Corp, uma empresa global de construção com sede em Tóquio, Japão, se comprometeram a construir seus próprios elevadores espaciais há mais de 3 décadas, e essa visão se tornou realidade. Os elevadores espaciais são sistemas de transporte planetário com um cabo ancorado à superfície da Terra, estendendo-se ao espaço. Este design permite que um elevador viaje ao longo do cabo diretamente para a órbita, sem o uso de grandes foguetes. Eles estão próximos ao equador da Terra, onde as forças da gravidade e centrífuga se opõem, mantendo os cabos sob tensão. Os cabos são feitos de nanotubos de carbono, que são leves e centenas de vezes mais resistentes que o aço. Esses elevadores espaciais são frequentemente usados por instituições para entregar cargas no espaço e retornar cargas para a Terra. Eles também transportam astronautas e turistas para estações espaciais em órbita baixa. Cada elevador espacial custa quase 10 bilhões de dólares para construir. Porém, recuperaram esse valor economizando após transportar poucas cargas. Isso porque transportar carga com elevadores espaciais custa menos de 1% do custo ao usar foguetes. 7. Óculos de realidade virtual estão substituindo smartphones com 16K e tamanho reduzido, semelhantes a óculos de proteção, possuem vários modos de exibição. Os modos de exibição incluem realidade aumentada, que permite lentes transparentes para visualizar hologramas. O modo de realidade mista também possibilita lentes transparentes, permitindo a visualização de objetos virtuais hiperrealistas no mundo real que aparentam obedecer às leis da física. O modo de realidade virtual possui uma camada opaca de prata nos óculos, permitindo imersão total no mundo virtual.
Nos modos de realidade aumentada e mista, você pode visualizar uma transmissão inteligente onde pode manipular aplicativos e arquivos usando sua atividade cerebral. Devido a essas características, os óculos de realidade virtual são considerados o próximo passo evolutivo após os smartphones. Porém, muitos ainda preferem smartphones. Lentes de contato de realidade virtual e aumentada estão sendo adotadas aos poucos. 8. Marte possui presença humana permanente desde 2050, com uma equipe fixa de cientistas e engenheiros de robótica no planeta. A SpaceX lidera boa parte desse esforço e os primeiros turistas civis já chegaram ao espaço. Inovações significativas em sistemas autônomos de mineração robótica foram essenciais antes dos primeiros humanos chegarem a Marte. Robôs de mineração autônomos mineram e criam água. Os robôs autônomos também extraem hidrogênio da água para produzir combustível de hidrogênio. Satélites com painéis solares em órbita de Marte também fornecem energia para a base marciana. Em breve, a base será ampliada com novas instalações para fornecer mais energia, produzir alimentos, reciclar materiais, minerar e outras funcionalidades. Os cientistas recebem veículos, permitindo que eles percorram centenas de milhas. Bases lunares avançadas estão sendo planejadas para acomodar mais pessoal, turistas e interesses corporativos. Os módulos de habitat são construídos parcialmente subterrâneos, protegendo contra a radiação ultravioleta solar. Materiais nanotecnológicos que absorvem radiação também são usados em trajes espaciais e no exterior de veículos. Esses materiais também bloqueiam partículas de poeira, protegendo contra o ambiente externo a longo prazo. A colonização de Marte é lucrativa devido à venda de direitos de propriedade intelectual para a Terra, mineração de metais valiosos em Marte e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. A mineração espacial é relevante pois as corporações podem lucrar trilhões com ela, e os asteroides possuem riqueza mineral equivalente a 100 bilhões de dólares por pessoa na Terra. A realidade aumentada e mista está em toda parte. Cidades inteiras viraram zonas de realidade aumentada, experimentadas com óculos, lentes ou outros dispositivos. Sobreposições de realidade aumentada locais são criadas por empresas e criadores individuais. As paisagens urbanas contêm muitas informações, que podem ser filtradas conforme necessário usando aplicativos de realidade aumentada. Etiquetas de preços em lojas, cardápios em restaurantes e horários em paradas de transporte público se tornaram virtuais. Também se tornou comum usar a realidade aumentada para acessar a navegação de um local para outro, obter avaliações de instituições próximas e visualizar notáveis animações e vídeos 3D de eventos passados em certos locais. 10. Túneis, Hyperloop, viagens internacionais mais rápidas, cápsulas de passageiros em tubos pressurizados, usando propulsão elétrica e levitação magnética. Com esse método, a carga também é transportada muito mais rapidamente. As cápsulas Hyperloop viajam a velocidades entre 600 e 700 milhas por hora. Eles também reduzem as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao trânsito em 90%. Devido ao tempo economizado, eles proporcionam benefícios econômicos anuais superiores a $1 trilhão em comparação aos métodos de transporte anteriores. Mais de 12 túneis domésticos Hyperloop foram concluídos no início da década de 2030. Agora, túneis foram construídos para permitir o transporte de alta velocidade entre vários países. Esse desenvolvimento gerou um boom no turismo e está perturbando as indústrias de viagens aéreas e ferroviárias. No entanto, a introdução generalizada de aeronaves supersônicas no início dos anos 2030 para viagens de longa distância está mitigando os efeitos dessa perturbação. 11. Os videogames estão se tornando hiperrealistas. Em 2050 serão fotorrealistas. Avanços em motores de jogos e softwares de construção de mundos facilitam e aceleram a criação de mundos virtuais grandes e realistas por estúdios de jogos e criadores independentes. As cidades nesses mundos são completamente exploráveis, incluindo lojas, escritórios e a maioria dos outros interiores. Agora, é possível renderizar uma floresta inteira com precisão submilimétrica, exibindo detalhes aleatórios e únicos, como marcas individuais de folhas e picadas de insetos. Personagens não jogáveis em videogames podem gerar e sustentar conversas naturais, matizadas e indefinidas. Isso se deve a modelos de linguagem e algoritmos de aprendizado profundo na nuvem muito mais avançados que o modelo Generative Pre-trained Transformer 3 do início dos anos 2020.
Construtores avançados de personagens permitem criar facilmente centenas de NPCs únicos de uma só vez, cada um com personalidades e histórias próprias. As redes adversárias generativas podem gerar uma variedade quase infinita de cada atributo físico, como rostos, cabelos, tipos de corpo e roupas. Isso é possível devido à enorme quantidade de dados visuais alimentados a essas redes neurais, melhorando as expressões e ações dos personagens, tornando-os mais fluidos e realistas. As animações ainda não são totalmente realistas, mas estão incrivelmente próximas. E cada vez mais, os videogames usam locais reais como ambientes. Em 2050, a inteligência artificial pode superar os humanos na maioria das profissões. O software de inteligência artificial pode superar os humanos em empregos de colarinho branco, como construção de relatórios empresariais, pesquisa de mercado e a maioria das funções administrativas. Em certos casos, também podem criar roteiros, compor músicas, escrever romances e mais. Robôs de inteligência artificial podem superar os humanos em cargos como guardas de segurança, motoristas de empilhadeira, chefes e selecionadores de armazém. Muitas empresas substituíram a maior parte de seus departamentos de recursos humanos por inteligência artificial. Nessas empresas, a inteligência artificial lida com recrutamento, primeiras entrevistas de emprego, orientações de funcionários, avaliações de desempenho e decide quem demitir. Como um toque adicional, algumas corporações até usam inteligência artificial para demitir funcionários em ambientes de metaverso, removendo quase totalmente o elemento humano dessas situações que mudam a vida. Outros departamentos dentro das empresas, como finanças, jurídico, vendas, marketing e atendimento ao cliente, também mudaram para sempre. Apenas algumas pessoas estão relativamente seguras de que a inteligência artificial não assumirá seus empregos, sendo elas aqueles que estão entre os 5 a 10% melhores em suas ocupações. Pessoas em carreiras que exigem altos níveis de criatividade, empatia e destreza. Pessoas bem conectadas. E as pessoas que criaram a inteligência artificial, essa tendência só aumentará até o fim do século. Número 13. Assistentes virtuais substituíram amplamente os motores de busca. Bem antes de 2050, a maioria das pessoas tem acesso a um assistente virtual onipresente. O mesmo assistente virtual pode estar disponível como holograma de realidade aumentada, personagem de realidade virtual e robô doméstico. E o mesmo assistente virtual pode estar disponível como uma voz em uma casa inteligente, dentro de um veículo, relógio inteligente e smartphone. Neste ponto, modelos de linguagem como o Generative Pre-trained Transformer 3 são muito mais avançados, e assistentes virtuais são construídos com base nessas plataformas. Esses assistentes virtuais são treinados com dados de texto da maioria dos sites e publicações já criados na história humana, podendo responder quase qualquer pergunta que fazemos a eles, com respostas personalizadas, baseadas em nossos objetivos, interesses e trajetórias de carreira. Eles preveem constantemente nossas próximas ações e fazem sugestões diárias, evitando que precisemos digitar frases em buscadores. Quando buscamos informações, eles sugerem conteúdos adicionais, vagamente relacionados às nossas consultas, oferecendo perspectivas úteis que não havíamos considerado. Também é possível personalizar personalidades, aparências, vozes e habilidades especiais dos assistentes virtuais. Nas próximas décadas, a inteligência artificial geral levará essa tecnologia a outro nível. 14. A pessoa média tem acesso à tecnologia de computação quântica. Nos últimos 10 a 15 anos, as empresas de tecnologia têm oferecido tecnologia de computação quântica com seus serviços em nuvem a um custo moderado a alto. Computadores pessoais e servidores também possuem tecnologia de computação clássica, quântica ou um híbrido das duas. A tecnologia quântica costuma ser bem mais cara. Empresas e indivíduos utilizam a tecnologia quântica para modelar interações moleculares e atômicas, inventar novos materiais, criar objetos virtuais complexos, desenvolver medicamentos inteligentes potentes e baterias de alto alcance para veículos elétricos, tornando-os à base de gasolina obsoletos. Organizações estão usando computadores quânticos avançados para simular de perto os processos cerebrais humanos. Isso torna a transferência de memórias humanas para máquinas uma possibilidade real. Essas simulações também estão ajudando a inteligência artificial geral a se tornar uma realidade. Uma grande desvantagem é que alguns indivíduos começaram a usar inteligência artificial habilitada para a quântica para criar vídeos falsos completamente indistinguíveis da realidade.
Eles são quase impossíveis de detectar sem redes adversárias generativas, caras treinadas em altos níveis de poder computacional. Número 15, CRISPR e terapias genéticas estão minimizando doenças graves. Tecnologias e abordagens como terapias genéticas, CRISPR, órgãos e vasos sanguíneos impressos em 3D, nanopartículas e nanobots estão minimizando e carregando grandes doenças de maneiras que eram impensáveis apenas algumas décadas atrás. As taxas de sobrevivência de 5 anos chegaram perto de 100% para certas formas de câncer, incluindo câncer de cólon. Outras doenças que são significativamente mitigadas incluem síndrome da imunodeficiência adquirida ebola, cegueira, anemia falciforme, doença cardíaca e mais. 16. A guerra habilitada por inteligência artificial tornou-se realidade. Nas últimas décadas, tem sido possível travar uma guerra inteira, usando apenas robôs e veículos autônomos, com capacidades atingindo um novo patamar. Um enxame de 10 mil drones pode ser implantado por apenas 10 milhões de dólares. Mísseis hipersônicos com inteligência artificial podem 2 horas e superar defesas convencionais. Robôs autônomos com mira quase perfeita substituíram grande parte dos soldados humanos nas principais forças militares globais. Nenhum humano com armas convencionais pode ter uma chance contra essas máquinas, que também têm a capacidade de se curar usando nanotecnologia. Para missões mais delicadas, esses robôs também podem ser controlados por soldados usando óculos de realidade virtual nas proximidades. A maioria dos caças a jato de hoje também são totalmente autônomos. Uma combinação de poderosa inteligência artificial, comportamento de enxame, velocidade hipersônica e sistemas de reconhecimento de alvo quase perfeitos permite efeitos quase instantâneos em áreas de combate. A guerra centrada em rede e os sistemas de prevenção de colisões permitem que esquadrões de aeronaves autônomas se sincronizem, ataquem de várias direções e se reagrupem em segundos. Devido aos seus tempos de reação inumanos e armamento melhorado, nenhum piloto humano teria chance contra esse tipo de inimigo. Até mesmo a manutenção de rotina no solo é feita principalmente por robôs. 17. Até 2050, a maioria dos chips de computador, incluindo processadores, dispositivos de armazenamento, memória, placas gráficas e placas-mãe, utilizarão uma combinação de luz e eletricidade para otimizar o desempenho em certos cenários. A principal vantagem dos chips de computador baseados em luz é que eles são mais rápidos e eficientes para certos cálculos de inteligência artificial. Isso ocorre porque as informações podem ser codificadas de maneira mais eficiente em diferentes comprimentos de onda de luz, e porque controlar a luz requer menos energia do que controlar o fluxo de elétrons com transistores. As tecnologias que processam dados usando luz incluem carros autônomos, robôs avançados, computadores quânticos, óculos de realidade virtual e interfaces cérebro-computador. Os chips de computador baseados em luz também oferecem as seguintes vantagens. Eles processam redes neurais muito maiores e mais eficientemente do que chips baseados em eletricidade, em várias ordens de magnitude. Eles podem realizar cálculos matemáticos necessários para inteligência artificial e aprendizado de máquina na velocidade da luz, que é de 5 a 10 vezes mais rápido do que os chips de inteligência artificial baseados em eletricidade. Eles consomem 1/6 da energia dos chips elétricos e processam vários algoritmos complexos de inteligência artificial simultaneamente, permitindo ações consideravelmente mais complexas em tempo real. 18. O custo da energia é extremamente baixo. No começo da década de 2040, a maior parte do mundo desenvolvido e alguns países em desenvolvimento utilizam principalmente energia solar e eólica. O custo da energia solar caiu 82% de 2010 a 2020 e o da energia eólica caiu 46%. O custo dessas fontes de energia agora é 1/4 do custo do início dos anos 2020. Uma das principais razões para o menor custo de energia é o crescente uso de energia excedente gerada por painéis solares e turbinas eólicas, evitando desperdícios. Além disso, essa energia excedente é armazenada e redirecionada para ser usada em aplicações não sensíveis ao tempo, como carregar baterias de carros estacionados, remover sal da água salgada, reciclagem de resíduos e refino de metais. Não apenas o custo da energia caiu, mas também o custo de qualquer coisa que dependa dessa energia diminuiu. Isso inclui o custo da água, materiais, fabricação e computação. Superredes em escala continental também estão emergindo. Essas superredes permitem que as nações compartilhem energia limpa, excedente de fontes abundantes, e a distribuam para as regiões que mais precisam.
Essa cooperação permite reduzir o desperdício e otimizar o fornecimento de energia em escala continental durante todo o ano. Além disso, os custos de armazenamento de baterias de íon lítio caíram 87% de 2010 a 2020 e continuaram a cair posteriormente devido à produção massiva de baterias para veículos elétricos. Outro ponto positivo é que o uso de fontes de energia limpa elimina mais de 50% de todas as emissões de gases de efeito estufa, principal culpado pelas mudanças climáticas. 19. As organizações autônomas descentralizadas estão revolucionando a indústria do entretenimento. Uma organização autônoma descentralizada é uma entidade liderada pela comunidade, sem autoridade central. É uma organização governada pelos seus membros, que coletivamente tomam decisões cruciais sobre o seu futuro. Por muitos anos, as organizações autônomas descentralizadas revolucionaram diversas indústrias, especialmente a do entretenimento. Bem antes de 2050, propriedades de mídia, como Star Wars e Harry Potter, são compostas por sistemas de NFTs e parcialmente possuídas por comunidades descentralizadas. Essas comunidades controlam narrativas, enredos, desenvolvimento e aparência de personagens, além da seleção do elenco. Algumas dessas comunidades têm milhões de membros. Mecanismos de votação permitem que eles votem também em fatores de variada granularidade. Filmes, videogames, romances, quadrinhos e mais relacionados a essas propriedades de mídia são vendidos e financiados por essas comunidades. Celebridades e nomes talentosos da indústria do entretenimento também endossaram essa prática e participaram dela também. Após um início difícil, muitos produtos dessas propriedades de mídia agora estão em um nível de qualidade superior e mais agradáveis do que o oferecido pelos grandes estúdios corporativos. Todas essas transações de dados ocorrem em uma blockchain. A Web 4.0, assim como a Web 3.0, possibilita que pessoas reivindiquem propriedade parcial de propriedades de mídia. 20. A maioria das transações digitais usa tecnologia blockchain, um banco de dados compartilhado que permite o acesso e verificação de dados em tempo real por várias partes. Desde o fim de 2030, a maioria das transações digitais tem sido na blockchain. A tecnologia blockchain se tornou tão fundamental para a sociedade quanto a eletricidade e a internet. As criptomoedas são baseadas na tecnologia blockchain. Em 2050, a pessoa média usa criptomoedas regularmente devido à sua facilidade de uso, maior segurança e proteção contra a inflação. As transferências de dados entre a Terra e Marte são feitas principalmente via blockchain. Investidores na Terra podem obter propriedade parcial de uma fábrica de água em Marte, e conteúdos e apps de Marte podem viralizar na Terra. A transmissão de dados entre Marte e a Terra leva de 5 a 20 minutos, dependendo das posições planetárias em torno do Sol. A tecnologia blockchain está ajudando a combater deepfakes. Isso porque dispositivos com câmera estão ganhando a opção de autenticar fotos e vídeos e colocá-los na blockchain. Por isso, fotos ou vídeos carregados em sites confiáveis devem exibir autenticação blockchain. E em muitos países, a tecnologia blockchain está garantindo que as eleições sejam mais seguras e transparentes, atribuindo uma identificação a cada voto e acompanhando facilmente esses votos. Obrigado por assistir. Não deixe de ver o próximo vídeo sobre tecnologias futuras em 2060.